Mensagem do céu. Vamos lá, queridos, mensagem do céu para vocês, continuando o curso Judeus Messiânicos. Pergunta, foram feitas algumas perguntas, algumas pessoas entraram em contato perguntando o que é Kiddush. Vamos lá, vamos explicar o que é o Kiddush. Kiddush, ele vem da palavra Kadosh, que é santificação. Então, um dos serviços do Eterno, a prática do Kiddush em todo o Hagim, não é? Todos os Hag, na verdade, os Hagim, as celebrações fixas, as celebrações que o Eterno ordenou que seriam de continuidade, ou seja, ordenadas na Torá. Essas celebrações têm Kiddush. Festas, celebrações memoriais, não tem Kiddush, porque o dia santifica nossas vidas por meio do Kiddush. Kiddush é uma celebração onde vai ser oferecido o pão e o vinho. Normalmente, o vinho é apresentado antes do pão, né? Com exceção do Pessah. No Pessah, nós temos a celebração do Seudat Mashiach, aonde nós vamos ter a inversão dos elementos, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, queridos, o Eterno, desde o tempo de Melquisedeque, como nós colocamos no último estudo de Judeus Messiânicos, vem apresentando que esta santificação ela ocorre por meio do pão e do vinho, às vezes invertidos, o vinho e do pão, no caso do Kiddush tradicional, do Kiddush de Shabbat, o Kiddush das celebrações dos Hagim, das celebrações fixas de Hashem. Nós vamos ter a apresentação desses elementos para a santificação. É feita uma brahá, que é uma bênção especial, ordenada pelo Eterno, passada de geração em geração. Essa brahá, ela traz sobre os elementos algo que nós não compreendemos. Não adianta, né? Eu tentar explicar para vocês. Muitas pessoas, elas acreditam, por exemplo, se for lá num lugar que faz magia, se a pessoa falar umas palavras lá, né? Enfim, invocar alguma coisa sobre um elemento, aquilo vai acontecer, né? Mas tem muita dificuldade de compreender que quando nós fazemos uma brahá em hebraico, soando neste olam as palavras eternas, as palavras que vêm do altos céus, que aqueles elementos vão ser santificados. E por meio desta santificação, não é o elemento que nos santifica, não é o elemento que nos santifica, é a santificação do Eterno que vem sobre esses elementos que nos santifica. Então, por meio dessa brahá, nós vamos então receber esse elemento. Normalmente no Kiddush, nós vamos abençoar uns aos outros. E como é feita essa bênção? Vamos lá. Eu estou com uma filha que está enferma. A bênção não é uma oração, queridos, não é eu orar pela pessoa, não. Eu vou colocar sobre aquele elemento que eu estou dando para a pessoa algo que a pessoa precisa. Eu vou colocar as minhas palavras invocadas perante Hashem, na presença de Hashem, não adianta também você, então vou fazer isso em casa, viu, céu? Hoje eu vou pegar pão e vinho e eu vou fazer. Não, queridos, o Kiddush, ele é feito após o serviço. Nós temos um serviço a ser feito, nós temos uma purificação pessoal feita. O Kiddush é logo depois o Kabbalah Shabbat, ou seja, o Shabbat começa no anoitecer da sexta-feira e termina no anoitecer do sábado. Então, após o Kabbalah Shabbat, a celebração que nós temos de recebimento do Shabbat, nós vamos estar então apropriados para fazer essa bênção sobre a vida das pessoas. O Eterno coloca essa bênção em nós falamos com a nossa boca e nós colocamos esse elemento que já foi abençoado. É como se esse elemento tivesse com bracinhos e mãos abertos para receber bênçãos que nós podemos dar para outra pessoa ingerir. É isso que é feito. Então, vamos supor, alguém está enfermo, então eu vou lá e coloco, eu entrego aquele pedaço de pão que o Eterno me abençoou para receber. Normalmente essa bênção, essa brahá é feita somente com o pão, tá bom, queridos? É feito com elemento não líquido, é um elemento sólido. A brahá,
ela vem sobre o elemento sólido. Maridos e mulheres conseguem se abençoar com o líquido. Por exemplo, no casamento judaico, já existe a prática de receber o vinho com o propósito de que um abençoe o outro, com que um extermine e o outro extermine o seu passado na quebra daquela taça. Quando se quebra aquela taça, os dois estão dizendo: nosso passado foi quebrado e daqui para frente nós estamos unidos para um novo preencher de Hashem, não é? É um ato profético ordenado, foi ordenado que fosse feito dessa maneira. No caso do líquido, maridos e mulheres conseguem se abençoar com o líquido por causa disso, porque eles são um único corpo. Mas quando você está abençoando alguém, um filho, você está abençoando. Inclusive o próprio marido e mulher também se abençoam com o pão. Mas marido e mulher conseguem se abençoar com o líquido. Por quê? Porque somente no caso do marido e da mulher, o amor flui. O amor tem fluidos, que não tem com filhos, não tem com amigos, não tem com irmãos. Mas o caso do marido e da mulher, por serem uma só carne, é como se um único sangue circulasse entre os dois corpos. Então, maridos e mulheres no Kiddush, eles tomam metade da sua taça e trocam de taça e um abençoa o outro com o líquido, por causa que eles têm um amor que flui, é um amor fluido, é um amor como única carne, é um amor como se o sangue circulasse entre ambos. Não pode se fazer isso no Seudat Mashiach. Nós não podemos abençoar um ao outro com o Seudat Mashiach. O Seudat Mashiach já é a bênção máxima. Quem está nos abençoando é o próprio Mashiach. O próprio Mashiach está colocando a mão sobre os elementos que estão ali. Uma vez nós tivemos aqui a visita de Mashiach, e ele disse que era aí, quando o meu marido segurava os elementos para abençoar os alimentos, os elementos, as mãos dele estavam sobre as mãos do meu marido, abençoando os elementos, não é? Então o próprio Mashiach é quem está nos abençoando. Nós não precisamos de nos abençoar. O Kiddush, que é uma área de santificação, nós vamos ter então, primeiramente, o vinho é distribuído, maridos e mulheres se abençoam com o vinho, tomando metade da taça e trocando de taça um com o outro, abençoando a vida do outro, para que flua o seu amor, flua a sua relação, flua a sua vida de um para com o outro. Mas quando se entrega o pão, nós declaramos uma brahá sobre a vida da pessoa. Então alguém está enfermo, então nós colocamos aquele pão que vai ser entregue e nós dizemos: eu declaro sobre a sua vida saúde, eu declaro sobre a sua vida restauração. Eu estou com uma das minhas filhas que ela precisa de uma transferência de local de trabalho, então eu declaro sobre aquele lugar, aquele pão, a transferência. Eu declaro, minha filha, que quando tu ingerires este pão, venha sobre a tua vida. E nós fazemos isso, queridos, e nós vemos muitas respostas proféticas do Eterno aqui, não é? Um dos meus filhos estava com o mesmo problema de transferência, era algo maligno que estava acontecendo, maligno. E o Eterno falou que ia colocar a luz, e colocou mesmo a luz para a gente ter entendimento. Porque chega uma hora, queridos, que a coisa, você vai e a coisa não acontece, você começa a ficar em dúvida. Mas, meu Senhor, como que pode uma coisa dessa? E nós vimos, o Eterno desnudou nossos olhos para a gente ver que ali havia uma ação maligna para nos desfalecer, não é? E ali, todas as vezes que eu entregava aquele pedaço de pão para o meu filho, eu declarava. Eu falava: eu declaro sobre a sua vida a sua transferência. Eu declaro a sua vida que todos os impedimentos sejam rompidos. Eu declaro sobre a sua vida. Então, quando você coloca essa bênção, a pessoa ingere, é como se ela ingerisse aquilo que você falou. Por isso que você tem uma responsabilidade. Não dá para a gente abençoar as pessoas de qualquer maneira. Nós temos muita responsabilidade quando nós abençoamos. Outra coisa, nós temos de ter a nossa vida reta. Você, para abençoar alguém, precisa ter a sua vida reta. Sua vida precisa estar segundo os oráculos divinos. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós fomos chamados para abençoar. Imagina, queridos, nós abençoamos o próprio Eterno. Você tem noção do que é nós, seres miseráveis que nós somos? E nós vamos abençoar o próprio Eterno. Como que pode isso, queridos do meu coração?
Você consegue se ver na condição de abençoar o Eterno? Bendizer ao Senhor? O que nós temos para bendizê-lo? O que de bom nós temos em nós para fazer isso? Então o Kiddush é um momento de santificação, mas é um momento muito importante, precioso, espiritual, onde nós declaramos bênção sobre a vida da pessoa. E você que recebe a bênção do Kiddush, você também tem de ter comprometimento em crer no que você está recebendo. Tenha comprometimento. Hoje meu marido estava orando lá comigo, e existem algumas coisas que eu tenho alguma dificuldade de crer, queridos. Eu tenho, sabe quando a esperança que se adia faz o coração ir adoecendo, não é? Eu passei por uma situação essa semana, de uma das minhas filhas, que eu já não tinha mais esperança de vê-la nesse Olam. Falei, como que eu vou ver a minha filha e tudo mais? E aí aconteceu uma situação, e meu marido está orando por isso, mas, queridos, eu tenho muita dificuldade eu não sei explicar para vocês, eu tenho vários obstáculos na minha mente sobre essa questão de reencontrar minha filha. Vários obstáculos. Eu tenho 10 motivos para que não dê certo. Então, quando isso acontece, você tem que se agregar a alguém que crê. Meu marido crê que é possível. Então eu me agrego nele, porque eu chego para o Eterno e falo, Senhor, como que isso pode acontecer? Eu não faço a menor ideia. Então, ao passo que outras coisas assim impossíveis para a maior parte das pessoas, eu não tenho a menor dificuldade de crer. Coisas assim, quando as coisas são coletivas, eu tenho uma emuná, queridos, que eu não consigo descrever a você o tamanho da emuná que eu tenho. Quando as coisas são coletivas, quando é sobre a vida do outro, quando eu tenho de abençoar uma família. Essa semana eu recebi talvez, eu não sei, queridos, eu recebi um presente essa semana na minha vida, da confiança de uma pessoa em mim, que eu me senti tão pequena, eu olhava para aquela família gigante, eu era uma anãzinha assim, perto deles, não é? Eu recebendo aquele testemunho, eu me senti uma pulguinha perto desse casal querido, que me enviou um testemunho por meio da esposa. Eu me senti uma pulguinha no meio deles. Falei, meu Senhor, como eu estou perto de pessoas tão grandes, tão preciosas, não é? Então, queridos, nós precisamos ter compreensão, e eles estão atravessando uma coisa que para eles é impossível, e para mim aquilo dá para tirar de letra. Mas às vezes na nossa própria vida, queridos, nós precisamos de ter alguém que abençoe nosso pão. Ou que o Senhor fale fortemente ao seu coração, o Senhor venha trazer a sua palavra, revelação poderosa no seu espírito. Existem situações que as pessoas querem criar atos proféticos, quando o Kiddush é uma ordenança, e as pessoas não praticam, porque primeiro acha que não tem nada a ver, isso aí foi há milhões de anos atrás, e imagina, desde Melquisedeque, eu vou fazer isso aí, para que eu vou fazer? Não, mas vai fazer o quê? O que você vai fazer da sua vida? Vai criar métodos de servir a Hashem, quando ele já deixou tudo ordenado e definido. Queridos, tem atos proféticos que ele ordenou fazer, tem atos proféticos. Apresente os seus filhos, isso é um ato profético. Apresente seus filhos perante ele, apresente seu casamento perante ele, isso é um ato profético. Agora, participar do Kiddush é um ato profético físico, é uma ação física que nós temos de abençoar. Nós temos de ter consciência com o que nós falamos, e nós temos de ter consciência daquele que está recebendo. E o que recebe tem de ter consciência, eu estou recebendo uma dádiva, eu estou recebendo um presente espiritual sobre a minha vida. Queridos, há 3 dias atrás, eu tenho mais dificuldade de crer das coisas quando é em relação à minha própria vida. O Senhor me perdoe, em nome de Yeshua. Eu confesso a vocês, para vocês orarem por mim. Eu tenho muita dificuldade quando a coisa é relativa à minha pessoa, né? Nós fomos andar para orar, estava passando muito mal na terça-feira, muito mal. Não esperava que Yeshua fosse nos encontrar na terça-feira, mas ele foi nos encontrar. E aí aconteceu que, na hora que nós estávamos orando, o Senhor falou que tinha me curado. Isso foi na segunda-feira, perdão, queridos. Foi na segunda-feira, isso mesmo, porque
na terça foi o dia que eu piorei. Então na segunda-feira nós saímos para orar e tivemos um encontro com Mashiach, e Mashiach falou: olha, eu estou liberando sobre ela a minha cura. Eu estava muito mal, mas eu fui para o ponto de encontro, mesmo assim, junto com meu marido, mas eu estava mal, queridos. Como eu estava mal? Na terça eu piorei. Piorei. E aí, o meu marido, queridos, eu vou falar um pouquinho do meu marido. Meu marido ficava falando assim na minha cabeça, queridos, eu passando mal, com calafrio, dor de cabeça, estourando de dor de cabeça, uma dor de cabeça da nuca até a fronte, não é? Tremendo ali, não tive febre, mas aquele calafrio horrível, um mal-estar, uma vontade de dormir. E o meu marido falando: mas Yeshua falou que você estava curada, Yeshua veio te abençoar, Yeshua falou que você estava curada. Queridos, dava até uma certa irritação para quando você está passando mal, do tipo: meu, o problema é comigo, sou eu que sou uma descrente, não é possível, Yeshua falou e eu não estou resolvido. E aí, quando foi umas 16 horas, na terça-feira, eu falei para ele: amor, eu não aguento, eu vou ter que deitar. Deitei um pouquinho. Das 16 às 17 horas eu tive um suador inexplicável. Minha camisa estava com uma blusa de manga, porque eu estava com calafrios, e a minha camisa, queridos, eu tive que trocar. Eu ensopei minha camisa. Me deu uma disposição às 17 horas, e essa disposição segue comigo até o presente momento. Eu acredito que eu esteja lutando ainda com alguma coisa no meu organismo, mas eu sei que eu recebi um milagre. É um milagre que, quando eu recebi, eu não criei, mas eu tinha alguém do meu lado que cria por mim. Por isso é tão importante a gente andar conjuntamente com alguém. E meu marido acabou. Yeshua falou? Está falado. Não é que eu duvido de Yeshua. Eu sempre tenho uma questão daquele contexto. Eu não sou merecedora, eu não sou melhor do que ninguém. É uma autodepreciação que veio para mim nos meus primeiros anos de vida, queridos, e segue comigo. Eu luto com isso toda a minha vida. Queridos, é muito complexo. Yeshua, ele valoriza tudo que nós temos, ele valoriza, e nós valorizamos tudo que nós não temos. Vocês compreendem a dificuldade da mente de Mashiach fazer parte da nossa vida? E nós precisamos de fazer isso, não é? Eu tenho uma autoestima muito complexa de lidar, mas eu luto com isso, eu não aceito isso na minha vida, eu me agarro em alguém, não é? Na terça-feira, meu marido andando pela casa: mas o Senhor falou que tinha curado ela? Eu estava ouvindo ele falar, não é? Então, eu falava: Senhor, olha, pela emuná desse homem, mas eu mal imaginava que 17 horas eu ia levantar e passar roupa, né? Estava elétrica, não sei de onde que veio, do alto, né? Desculpa, queridos, do alto, como que eu não sei de onde veio, né? Mas veio aquela energia toda para eu poder desempenhar tudo que eu precisava fazer, tá bom? Me deu um engasguinho aqui, queridos. Vamos lá. Tentar falar, queridos. Vou tentar falar. Vamos lá, queridos. Segunda pergunta que fizeram acerca do curso de judeus messiânicos, não é? Não somente acerca do Kiddush, mas acerca da bênção, acerca de trazer a presença do Mashiach e acerca do Seudat Mashiach. Seudat Mashiach, ele vem para nós como o recebimento do próprio Mashiach habitando dentro de nós. Aquele partir do pão é a própria carne do Mashiach, não é uma transmutação, é uma bênção. O sangue do Mashiach não é uma transmutação, mas é uma porção dele vinda para as nossas vidas, não é? Aquele lá original, ela praticava o Seudat todo findar do Shabat. Então terminava o Shabat, era feito o Seudat Mashiach. Nós, pela dificuldade das pessoas estarem juntas, nós convencionamos estar fazendo o Seudat Mashiach apenas uma vez por mês, mas ao segundo sábado de cada mês. Mas, queridos, oxalá nós pudéssemos realmente
fazer o Seudat todo findar do Shabat, como era aquele lá original. Muitas pessoas pensam que o Seudat deveria ser feito somente uma vez por ano no Pessach, não é? Erroneamente, né? Erroneamente, essa doutrina, tem várias doutrinas, né? Erroneamente essa doutrina acabou entrando, mas existem textos claros dentro das escrituras, mesmo com as más traduções que nós temos péssima tradução. Eu acredito que nem houve a intenção, uma má intenção, mas a falta de conhecimento. Por que, queridos, o Seudat ele foi encarado como Kiddush também, não é? Ele foi encarado como sendo uma colocação, como era o Kiddush todo o Shabat, então o Seudat vai ser depois do Shabat. Mas se você pegar alguns textos, você vai compreender quando é o Seudat, não é? Em Lucas 24:35, diz que os dois que estavam indo para o caminho de Emaús, eles reconheceram Mashiach no partir do pão, porque aquele modo de partir o pão era o modo que ele colocava a presença dele dentro dos elementos. Outro texto importantíssimo, você vai pegar aí, Atos 2:42, Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, e perseveravam na doutrina dos Talmidim, dos Shaliachim, dos apóstolos, dos discípulos de Mashiach, e na comunhão. A comunhão não é o partir do pão. O partir do pão é o Seudat, e nas orações. O partir do pão é o Seudat, que era essa perseverança feita, toda a finalização de Shabat. Tem um nome próprio em hebraico, dizendo ao findar do Shabat. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando todos reunidos com o fim de partir o pão, né? Então, era logo após o Shabat. O primeiro dia da semana começa no sábado à noite, e era quando eles celebravam o Seudat Mashiach. Então é importante você compreender que a própria tradução que foi feita para a gente, ela deixa os sinais claros desta prática naquele lá original, ou na origem aí da vida do que nós chamamos a congregação dos justos, congregação dos santos. Tá bom? Vamos dar a sequência aqui, Judeus Messiânicos 5, versículo 11 em diante. A esse respeito nós temos muitas coisas para dizer e difíceis de explicar. Portanto, vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos do Eterno. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é uma criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Texto dificílimo. Eu quero ler esse finalzinho, pelo menos o último texto, eu quero ler na linguagem de hoje, para que nós possamos ter um entendimento melhor. Versículo 14 de Judeus Messiânicos, Hebreus 5. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem bem a diferença do que é bom e do que é mal. Então, queridos, qual é o problema das pessoas hoje em dia? Não é? No caso aqui estão falando com judeus, e os judeus, a carta é para os judeus, eles deveriam ter a compreensão da prática, do exercício do que eles faziam, se eles não fizessem de modo mecânico. É o meu maior temor. Meu maior temor é estar aqui mecanicamente, não é? Fazer uma abrahá porque eu sei de cor, cantar um cântico ao Eterno porque eu sei de cor. O meu maior temor é ser uma pessoa hipócrita na presença dele, não é? Estar aqui porque senão os outros vão sentir minha falta, não é? Queridos, eu preciso estar aqui com todo o meu coração. Eu tinha um cântico antigo, na verdade, que me vem sempre ontem em mim, mas tinha um cântico muito antigo que dizia assim: eu venho a ti, Senhor, com todo o coração. Eu canto com amor e louvo a quem tu és, pois tu, Senhor, és um grande Elohim, de glória e poder. Tu, Senhor, é o grande Elohim, e eu te engrandecerei.
né? E é uma música em inglês, mas eu tinha passado para o português para cantar juntamente com os meus filhos essa canção, e todas as vezes eu compreendo de estar na presença do Eterno, eu preciso exercer isso com a minha mente, eu preciso exercer isso com o meu espírito, eu preciso saber o que eu estou dizendo, eu estou falando em hebraico, eu preciso saber o que quer dizer aquelas palavras, eu preciso que aquelas palavras façam parte da minha alma. Queridos, eu preciso de um tempo com o Eterno, um tempo onde eu possa colocar tudo que há em mim, para louvá-lo, para engrandecê-lo. Eu tenho algumas palavras de Neemias que falam tão forte no meu espírito, tão forte aquelas palavras. Como esse homem foi usado para a revelação do Eterno, porque ele mantém todas as coisas com vida. O exército dos céus o adora, e eu aqui na terra preciso adorá-lo, reconhecê-lo em todos os meus caminhos. E o que acontece? A esse respeito, muitas coisas eu tinha que dizer e difíceis de explicar, porque vocês têm tornado tardios em ouvir. Queridos, é muito difícil tratar com pessoas que questionam absolutamente tudo. Mas para que eu preciso do Kiddush? Isso daí é de milhares de anos atrás, essa prática, que coisa mais arcaica. Aliás, farinha faz mal, sabia, Céu? Glúten, vinho, então? Imagina, eu sou santo, né? Eu sou mais santo que Yeshua, que tomava vinho, né? Bom, queridos, não, mas Yeshua falou que não ia mais beber vinho, até o dia que nos encontrar. Que para ele deve ter passado 2 dias e um pouquinho, né? Então, queridos, é importante ter entendimento que a nossa prática, o exercício, o alimento sólido só pode ser provado se nós tivermos a prática do exercício dessas faculdades, se nós levarmos em prática o que nós ouvimos, se nós colocarmos a Torá em prática. Existem coisas que a Torá está completamente esclarecida, existem coisas que eu tenho de aprender a praticar na minha vida para que se torne verdadeiro. E somente a prática. Queridos, nós temos um sério problema nas nossas vidas. Vamos supor que você determine: eu vou fazer regime a partir de segunda-feira. Segunda-feira é o dia das promessas não cumpridas, me disseram, né? Eu vou fazer um regime naquele dia, né? Aí aconteceu uma coisa que te deixou extremamente mal. Aí você vai se acabar num pote de sorvete, ou sei lá, numa caixa de chocolate, eu não sei, enfim. Cada um tem um modo de lidar com aquilo. Queridos, nós autossabotamos a nossa vida com coisas que nós sabemos que não podemos fazer, porque nos traz um momentâneo prazer. E nós, queridos, eu queria tirar uma foto quando a gente faz esse tipo de coisa. Sabe aquela criança que está fazendo arte? Sabe que vai se arrepender, sabe que está se detonando, sabe que está se... mas faz como uma vingança da autossabotagem. Assim é todas as vezes que nós estamos com o pecado. Não importa o tipo de prazer que ele venha trazer na sua vida. Todas as vezes que você entrar no campo do pecado, você vai abrir uma porta, uma escotilha de um submarino, e somente a Ruach HaKodesh vai poder te ajudar a fechar essa porta. Nós não podemos, queridos, agir como crianças. A criança está lá mexendo na terra, você fala: não põe na boca, não põe na boca. Quando você vai olhar, tira até foto para mandar para todo mundo, a criança toda enlamaçada, né? Porque já misturou com a babinha, já fez de tudo lá, não é? Queridos, isso é algo que nós não podemos praticar. As criancinhas é que praticam esse tipo de coisa. Não, mas meu marido me pisou no meu pé, eu fui lá e pisei com o calcanhar no pé dele. Queridos, isso é uma ação infantil. Não, só você vai amargar o que você fez. Não pensa que o seu marido vai amargar o que você está fazendo. Os nossos pecados, queridos, quem tem de enfrentar somos nós. E aqui os judeus messiânicos que não deveriam ter novamente a necessidade que alguém ensinasse de novo os princípios elementares do serviço de Hashem. Eles estavam tendo de ter novamente o ensino, inserindo Yeshua dentro do contexto do que eles haviam recebido no judaísmo,
que era esperado Mashiach, era esperado que Mashiach viria, mas agora eles já haviam recebido o Mashiach e eles precisavam adequar o seu procedimento, mas não cresciam. Eles ficavam de novo perguntando, mas e o sacrifício? Mas aí a gente não vai... O centro do judaísmo era o sacrifício, queridos. Era o centro do judaísmo. O centro do judaísmo messiânico é um sacrifício. Vocês entendem a diferença? O centro do judaísmo era o sacrifício de animais. E o centro do judaísmo messiânico é o sacrifício de um homem que se fez um cordeiro. Essa adequação para eles era muito difícil de entender. E o alimento sólido, queridos, é para os adultos. As pessoas muitas vezes querem participar de um serviço, aí vêm no serviço, ficam toda empolgada. Aí vem no segundo, de novo. A gente vai falar tudo isso de novo. Mas sabe o que eu fico impressionada? Quer tomar café da manhã todo dia, né? Quer ir no banheiro todo dia, quer tomar banho todo dia, quer namorar todo dia, mas com o eterno, aí não pode ser todo dia. Como é que pode um negócio desse, queridos? Como que pode uma situação como essa? A nossa mente, né? O eterno fala pra gente, vocês ficaram cansados de mim, eu também me cansei de vocês, claro. Imagina você estar na presença da pessoa por obrigação, ou porque você quer encontrar com os irmãos. Meu Senhor, gente! Ou porque você tem medo que os irmãos não vão ver você lá naquele dia. Amados meus, tem alguma coisa errada. Nós vamos viver de aparências, nós vamos ser crianças. Aquela criança que fez o que não devia, esconde. Nós precisamos viver com maturidade pela prática de exercer as faculdades que o Eterno nos deu e discernir não somente o bem. Nós sabemos o que é bom, mas praticamos o mal porque muitas vezes não reconhecemos que aquilo é mal. Muitas vezes nós não reconhecemos que aquilo é mal. Existem práticas, queridos, que são más nas nossas vidas e elas precisam ser reconhecidas como algo mal. É mal falar dos outros. É mal pensar mal dos outros. É mal guardar mágoas. Aí muitas vezes nós achamos que aquilo é mal duvidar. Eu tenho coisas más que precisam sair da minha vida. O Eterno tem se empenhado para fazer o bem sobre minha vida. E eu preciso discernir. Não somente o bem, que é tão fácil de aprender, mas o mal, que é tão difícil reconhecer. Nós não gostamos de reconhecer que nós somos maus, queridos. Os outros podem ser maus, mas nós não. Que o Eterno capacite a cada um de nós a tomar o exercício das nossas faculdades, para reconhecermos sim as coisas que são más, para afastarmos elas das nossas vidas, tirarmos de nós tudo aquilo que nos afasta de Hashem. E somente assim nós poderemos nos alimentar das coisas sólidas. Quando nós fazemos o serviço do Eterno, queridos, nós mudamos esse mundo, nós mudamos esse olam. Por isso é tão difícil prestar o serviço a Ele. Que o Eterno fale fortemente ao seu coração, ao seu espírito, e você tenha o exercício das suas faculdades completamente ativos na sua vida. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Isso. Vamos orar, queridos? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Pedimos ao Senhor, Pai, nos ajude a termos maturidade espiritual, ao exercício das faculdades, as faculdades mentais, as faculdades emocionais, as faculdades espirituais. Todas as nossas ações facultativas estejam ordenadas pela Tua palavra e pela Tua presença. Quando nós tivermos de escolher, Pai, que nós escolhemos o melhor, que nós escolhemos aquilo que procede do Teu coração sobre nós, que nós escolhemos aquilo que vem do Teu trono sobre as nossas vidas. Nos enchamos da Tua Ruach HaKodesh. Nós não sejamos crianças no entendimento. Pai, uma guerra não respeita quem é criança e quem é adulto. Uma guerra simplesmente vem sobre as vidas, toma e arrebata as almas das pessoas. Nos ajude por amor da Tua infinita misericórdia
a estarmos com todos os exercícios das nossas faculdades na estatura do varão perfeito Mashiach Yeshua. Ele, o cabeça desse corpo. Mashiach Yeshua, nós necessitamos do teu companheirismo, da tua liderança. Nós somos teus servos. Pelo amor da tua misericórdia, vinda de Hashem sobre ti. Mashiach, nós necessitamos desta amizade ativa em nós. E não nos deixa ser pessoas que traiam a tua confiança na terra dos viventes. Mashiach, o Senhor, tem sido cabeça e roche sobre as nossas vidas. Abençoado as nossas mãos em cada kiddush. Abençoado as nossas mãos pelas tuas próprias mãos no seu Dat Mashiach. Nós dependemos de ti, caminho perfeito para chegarmos até o Pai. Não nos deixa desviarmos, Mashiach, de seguirmos os teus passos nas nossas vidas. Ajuda-nos a sermos cada vez mais parecidos contigo, e para isso nós precisamos cada vez mais andar com o Senhor, ver os teus atos de justiça, para que possamos ser similares ao que tu realizas. Fica conosco, Mashiach. Hashem, nós te damos graças pela vinda deste homem maravilhoso. Te damos graças por nosso Goel, nosso resgatador. Que a tua bondade, que excede o entendimento, venha sobre nós. Eu suplico a ti, pelo amor da tua infinita misericórdia, que realizemos tudo que é para ser feito nesta terra, enquanto nós estivermos aqui. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, beijos no seu coração. Fique na Shalom do nosso Pai. Mensagem do céu.